super clara, didática, realmente ótima aula. Eu acho que todos vocês devem ficar super satisfeitos de entender, se identificar com as coisas que a gente está mostrando. Eu acho que isso vai dando muita segurança para vocês. São detalhes, vocês viram de como coletar esse exame das fezes, da importância desse quebra-cabeça, que não é fácil para vocês, não é fácil para a gente que está cuidando de vocês. Então, esta harmonia, esse cuidado, esse entendimento é a nossa estrada de mão dupla. Uma vai e a outra vem, e assim a gente chega no nosso destino final. E como é que a gente trata essa doença? Cada um de vocês aqui, se a gente fosse perguntar, tem um tipo de tratamento diferente do outro. Cada um daqui, nenhum deve ser igual ao outro. Então, a gente vai ter a honra de ter a doutora Marília, que ontem também já nos deu uma aula, como tratar as doenças inflamatórias intestinais. A doutora Marília é gastroenterologista, especialista em ultrassonografia, também é responsável pelo, agora eu sei o nome, está aqui escrito, Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, agora eu disse bem direitinho, e é médica analista da equipe multidisciplinar das farmácias cidadãs do Espírito Santo. E também a nossa grande convidada desse dia para nos falar um pouquinho de como é que a gente trata essa doença, Marília. A gente vai falar então um pouco sobre esse desafio do diagnóstico, né? A doutora Daniela explicou brilhantemente como que a gente diagnostica e aí diagnosticado então, poxa, qual o próximo passo, né? A ansiedade continua, eu quero o quê? Eu quero resolver, eu quero ficar bem, eu quero curar dessa doença, isso é possível. E aí para a gente poder tratar, eu preciso saber qual é o meu objetivo. Né? Eu não posso simplesmente acontecer como a doutora Marta falou, assim, tá usando um corticoide, ele não trata de verdade a doença. Então, o que eu quero com esse tratamento? Para eu seguir esse tratamento, eu preciso o quê? Inicialmente, induzir o controle dos meus sintomas. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero aliviar os meus sintomas, mas eu quero manter sem sintomas. Eu não quero ficar só sem sintomas durante 15, 20 dias. Eu quero ficar o resto da minha vida sem sintomas. Eu quero, então, completar e cicatrizar minha mucosa. Eu quero essa mucosa completamente sem lesão, como a doutora Daniela mostrou ali as imagens. Eu quero restaurar minha qualidade de vida. Eu quero voltar a sair de casa sem me preocupar se naquele lugar tem banheiro. Eu quero sair de casa e saber que eu vou aguentar passar um dia inteiro trabalhando sem me sentir cansada, fadigada. Eu quero restaurar minhas relações sexuais com os meus parceiros, porque eu não tenho qualidade de vida, porque eu tenho uma fístula que incomoda. Então, tudo isso são alvos que eu preciso alcançar. E aí meu tratamento ele vai depender dessa série de fatores. E aqui, então, eu tenho alvos, eu tenho metas. Todo tratamento ele é guiado por metas. Cada uma dessas metas eu vou ter um tempo, eu vou ter com as diferentes opções de tratamento, uma velocidade em que eu chego ali mais rápido, o momento em que esse tratamento se inicia, ele me permite com mais facilidade alcançar esses alvos. Então, ali, nesse primeiro slide, a gente falou a respeito do que vocês querem, do que vocês buscam e que o médico precisa estar ciente para buscar. E aqui, mais do que nunca, o que são esses alvos, então, de forma mais formal, né? Primeiro alvo, alvo inicial, resposta clínica e normalização dos marcadores. Então, a doutora Daniela falou muito bem, a calprotectina, proteína C reativa, são aqueles marcadores que eles se elevam quando a doença está em atividade, na grande maioria das vezes. A remissão dos sintomas, o corticoide entrou ali, ok, então eu estava com diarreia 15 vezes ao banheiro, eu estava indo, agora eu estou indo 3. Ok, então isso vai me dar um tempo para eu chegar ao quê? Alcançar essa remissão dos marcadores. Minha calprotectina era 600, 700, hoje minha calprotectina já está em 200. Ok, podemos seguir, podemos avançar. Ah, não, eu não tenho controle dos meus sintomas, eu continuo indo 15 vezes ao banheiro agora, além de 15 vezes eu estou evacuando com sangue. A minha calprotectina, que era 500, agora ela está em 1000. Vamos dar um passo atrás, a gente não alcançou o nosso alvo. Se eu não alcanço esse alvo, eu não posso seguir adiante ou eu não posso não fazer nada, eu preciso repensar. Então, o próximo passo é seguir essa remissão clínica, cicatrização endoscópica. Todas aquelas úlceras, aquelas erosões, feridas que tinham na colonoscopia, às vezes o paciente está se sentindo ótimo. Isso pode acontecer, o paciente ele não está sentindo nada, mas quando a gente reavalia, repete o exame endoscópico, repete o exame de imagem, está ali ainda com lesão persistente. Se eu não fizer nada naquele momento, apesar do paciente não estar sentindo nada, essa doença vai evoluir. Em algum momento o paciente ele vai começar a ter algum sintoma, ou de atividade ou já de complicação da doença.
Então, esse é um outro alvo. Se eu cheguei até ali, não atingi meu alvo, eu dou um passo atrás. Vamos voltar para a gente poder seguir adiante até o final. Modificação da doença. Então, é isso que a gente mencionou. Se eu não estou sentindo nada, minha calprotectina está normal, mas se eu refaço os meus exames e eu ainda encontro alguma evidência de inflamação, eu não estou modificando o curso natural da doença. A doença ela vai evoluir se eu não fizer alguma coisa. Então, eu preciso mudar essa história natural da doença. Aquela doença que, se eu não fizer nada, ela evolui para complicações graves. A cura transmural, cura histológica, que eu falei assim, nossa, será que eu vou pegar pesado usando esse termo da cura transmural? A gente quer muita cura para essas doenças. Infelizmente, a gente ainda não tem. Muita coisa avança muito rápido na medicina, então por isso que eu prefiro dizer que a gente ainda não tem, né? A esperança ela não pode morrer. Mas a gente fala em cura transmural, em cura histológica, por quê? Quando a gente alcança a cicatrização, controle dessas doenças, quando a doutora Daniele falou, faz um ultrassom, uma ressonância, tinha uma parede intestinal espessada, eu não estou sentindo nada, mas se a parede do meu intestino está aumentada, está espessada, tem inflamação, eu tenho risco de desenvolver uma estenose, tenho risco de desenvolver uma fístula. Se eu controlo esse processo inflamatório, eu diminuo substancialmente esse risco. Na retocolite ulcerativa, ontem foi aqui muito falado, se cicatriza a mucosa, se eu retiro ali completamente a inflamação, que até a nível nas biópsias eu não tenho células de inflamação, eu vou reduzir muito mais o risco de voltar a ter sintomas, de voltar a ter progressão da doença. Então, isso ainda não são alvos formais que a gente tem como tratamento, mas que a gente já vem entendendo que isso pode ser um diferencial. E hoje a gente espera, esse ano, a publicação aí de um grande estudo que talvez traga para a gente, de fato, se a gente alcançar essa cicatrização transmural histológica, o quanto isso vai impactar de fato no tratamento. Muito bem, então, se eu sei esses meus alvos, se eu sei qual é o meu objetivo de tratamento, de curto, médio, longo prazo, como é que eu vou fazer para chegar lá? A gente tem dentro do nosso arsenal aí, terapêutico, os salicilatos, corticoides, imunomoduladores, as terapias avançadas, que incluem os biológicos e as pequenas moléculas. Quando a gente está falando de salicilato, normalmente, que a gente utiliza para colite ulcerativa, quem são eles? Sulfasalazina, mesalazina. Nas suas diversas apresentações, comprimido, sachê, supositório, enema, aquela doença leve a moderada, colite ulcerativa, normalmente, na grande maioria dos casos, 70% dos pacientes com colite ulcerativa têm doença leve a moderada, que são capazes de cicatrizar, de controlar com essas medicações, desde que o diagnóstico foi adequado, o diagnóstico aconteceu de forma precoce, o tratamento foi instituído na dose, na apresentação, adequados. A gente, infelizmente, ainda vê pacientes que demoram a receber esse diagnóstico, ou às vezes recebem o diagnóstico de forma correta, mas o tratamento ele é feito de forma inadequada. Isso também vai prejudicar, por quê? Porque não vai alcançar aqueles alvos que a gente falou. Às vezes dá uma mascarada no sintoma, mas não resolve a doença. Então, são opções excelentes quando bem aplicadas, quando bem instituídas no momento certo. E os corticoides, às vezes, mesmo numa doença leve, não precisa, mas uma doença moderada, às vezes a gente precisa induzir aquela resposta mais rápida. Então, o corticoide está ali, o apagador de incêndio, né? Ele é o nosso bombeiro da doença inflamatória intestinal. Ele é para apagar incêndio. Ele induz uma resposta mais rápida. Então, o paciente que está indo 15 vezes ao banheiro, o paciente que tem uma dor abdominal insuportável, esse paciente ele se beneficia do uso do corticoide. Se vai ser um corticoide oral em comprimido, como a prednisona, budesonida, vai depender da intensidade dessa doença e da gravidade desses sintomas. Se é uma doença mais grave, o paciente tem marcadores inflamatórios muito intensos, tem uma limitação grande, tem critérios de maior gravidade, às vezes vai ser necessário internação hospitalar e uso dos corticoides endovenosos, somente para a indução dos sintomas. Se vai utilizar 2, 4, 8 semanas, isso daí, cada caso vai ser individualizado. Nunca para manutenção da doença. A gente já tive paciente que chegou para mim com 1 ano e meio, 2 anos usando o corticoide, com todos os seus efeitos colaterais. Então, assim, não é para a gente ter medo do corticoide. O corticoide ele ajuda e ajuda muito. Mas a gente tem que usar com critério e durante o tempo determinado. Tiramos, então, induzimos o corticoide,
mas é uma doença mais moderada que eu não posso manter. Então, o que eu vou usar para manter esse controle inicial que o corticoide me deu? A gente tem os imunomoduladores. Os mais conhecidos deles, a azatioprina, 6-mercaptopurina, que no Brasil a gente usa pouco, apesar de ter no Brasil, e o metotrexato. Então, são aquelas medicações que a gente vê tanto na colite ulcerativa quanto na doença de Crohn como uma opção para manter. A gente começou esse controle dos sintomas com corticoide, a gente já inicia junto essas medicações. Elas têm um início de ação muito lento. Muitas das vezes, elas só vão começar a fazer o seu efeito em 3 meses, depois que a gente está usando. Até o corpo, é como se o corpo precisasse. Ela pega no tranco, funciona, mas pega no tranco. O corpo precisa ali de um tempo para metabolizar, para se acostumar com essas medicações. E aí, pegou no tranco, ela desce a ladeira e vai embora. A grande maioria das vezes funciona. Mas a gente sabe que aquelas doenças mais graves, elas vão precisar de uma medicação mais intensa, que tem um local de ação diferente. Então, aqui a gente entra com as terapias avançadas, que incluem os imunobiológicos, que são aqueles injetáveis, seja por via endovenosa ou via subcutânea, muito conhecido infliximab, que foi a primeira terapia biológica que a gente teve no mundo e no Brasil, mas também adalimumab, vedolizumab, guselkumab, risankizumab, golimumab, todos esses MABs fazem parte dessas terapias avançadas, e as pequenas moléculas. As pequenas moléculas, acho que estava aqui incluído junto, aqui embaixo, os inibidores da JAK, foram as últimas terapias avançadas lançadas, que apesar de serem medicação sintética, comprimido, eles têm a mesma potência do que medicações biológicas, eles agem a nível celular. Então, é diferente de comprimido, como a azatioprina, como a 6-mercaptopurina ou o metotrexato, que não agem a nível molecular. Então, apesar de serem comprimidos, têm essa mesma potência de ação. Como é que a gente tem de diferença? Como é que eu vou saber qual estratégia utilizar, qual medicação usar? A gente tinha uma estratégia inicialmente conceituada chamada de step-up ou top-down. Então, a gente tinha uma graduação, desde aquelas medicações orais, que são para doenças leves a moderadas, eu inicio o tratamento, azatioprina. Se não melhora, eu vou para uma terapia biológica. Se não melhora, eu vou para um tratamento cirúrgico. Inicialmente, a gente pensava assim, era isso porque era o que a gente tinha. A gente vai aprendendo com o passar do tempo. A medicina, as coisas vão surgindo, os estudos vão avançando e o entendimento da doença também precisa avançar. Então, a gente tem que estar fazendo o que a gente está fazendo aqui sempre, estudando, discutindo e reavaliando o tratamento. Isso era uma estratégia que a gente utilizava. Hoje, a gente já sabe que eu não posso mais ser reativa em relação à doença. Eu não posso esperar a doença piorar para eu tomar uma atitude. Então, lembra que eu falei? Às vezes, você não está sentindo nada. Eu descobri que eu tenho a doença porque eu fiz um exame de uma anemia. Tinha uma anemia, e aí eu vou investigar, fiz lá uma colonoscopia, uma endoscopia, e tinha uma úlcera. Mas, doutora, não tem diarreia. Eu tenho um cansaço, mas é porque eu trabalho demais, eu durmo pouco, eu tenho 5 filhos. Eu estava cansada, né? Então, eu não sinto nada. Eu vou esperar reagir, vou fazer o quê? Eu vou esperar surgir uma fístula para, então, iniciar uma terapia biológica? Eu vou esperar surgir uma estenose para eu avançar meu tratamento? Não dá para ser assim mais. Então, hoje, como é que a gente individualiza? Se eu estou falando de doença de Crohn, tanto Crohn quanto colite ulcerativa, o tratamento cirúrgico, gente, ele deve ser pensado a qualquer momento. O tratamento cirúrgico, ele não é para exclusão. Fiz de tudo, nada mais funcionou, vamos operar e vamos tirar esse intestino. Não. Às vezes, a gente tem opções, estratégias, em que quando a doença ela é muito localizada, o tratamento cirúrgico, ele pode garantir 5, 6 anos sem necessidade de uma terapia imunobiológica. Claro, situações individualizadas, decisões individualizadas, com monitoramento intensivo da doença. Se eu vou optar, teve o Evaristo Costa publicou um vídeo nas redes sociais dele falando, né, que ele está sem tratamento, isso gerou um rebuliço em muitas pessoas. Ele está sem tratamento, a gente não sabe qual é a estratégia dele, mas é uma pessoa que tem que acesso. Então, com certeza, ele faz as suas consultas com a equipe médica e multiprofissional, faz seus exames com regularidade, mantém cuidados extramedicamentosos para possibilitar que ele fique em vigilância, porque a gente não tem cura dessa doença, certo? Então, eu ainda tenho essa opção. Existem estratégias em que a gente pode operar
retirou aquele segmento que está inflamado, na região que é mais comum, vamos acompanhar. Vamos ver como é que essa doença fica, mas eu preciso do paciente perto, fazendo toda aquela monitorização, para no primeiro sinal de que a inflamação voltou, eu vou agir, não vou esperar ela complicar. Da mesma forma, eu não preciso esperar o paciente evoluir com complicação para iniciar uma terapia avançada. Se há o diagnóstico, porque o sintoma era frustro, já chega para mim um paciente com uma doença com características de pior gravidade, doença do intestino mais alto, estenoses, úlceras grandes e profundas, desnutrição, carga inflamatória muito elevada, isso são fatores que já me indicam que aquela terapia convencional não vai funcionar, então não faz sentido eu ficar perdendo tempo com aquilo ali. Não significa que eu tenho que prescrever biológico para todo mundo, mas quando a gente fala em doença de Crohn, a gente sabe que a maioria dos casos são de doença mais grave, enquanto na colite ulcerativa, a maioria são de casos leves e moderados. Então, são doenças parecidas, mas que têm até um critério de gravidade diferente. Mas a terapia convencional, para alguns casos selecionados, a gente pode ter. E na grande maioria das vezes, a Isabel depois vai falar que a dieta, papel nutricional, não é excluir glúten e lactose, gente. Terapia nutricional individualizada, nesses casos leves e moderados, às vezes a gente consegue usar a alimentação como remédio. Tá? Então, isso é muito individualizado e importante. Um especialista guiando vocês nesse sentido. E quando a gente fala da colite ulcerativa, novamente, a terapia, tratamento cirúrgico, ele pode ser necessário a qualquer momento. Às vezes, no diagnóstico, se o paciente abre, descobre a doença com um quadro de colite aguda grave, que é uma das maiores complicações em retocolite ulcerativa, é a gente tentar resgatar esse cólon ali, mas se eu não tenho acesso àquelas medicações, ou se o paciente é tão grave, eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo. Às vezes, se eu retirar aquele segmento do intestino, eu vou poupar a vida do paciente. Tá? Então, o tratamento cirúrgico ele pode ser necessário a qualquer momento. E as terapias avançadas da mesma racional. Se eu tenho uma doença que é grave, com alta carga inflamatória, eu não tenho que ficar perdendo tempo usando, eu estou tendo que usar corticoide. Um dos critérios, as pessoas às vezes esquecem de córtico-dependência. Se em menos de 3 meses precisou usar corticoide mais do que uma vez, isso já é critério para avançar o tratamento. Lembra que eu falei dos alvos? Cheguei ali, eu não estou sustentando o controle dos sintomas, vamos dar um passo atrás, vamos rever, mas no tratamento a gente dá um passo adiante, ok? Bom, isso a gente falou então de estratégias medicamentosas. Agora, tratar a doença inflamatória intestinal não se limita a tomar remédio, não se limita a fazer cirurgia. Eu tenho todo um pilar de outras estruturas que precisam acontecer em conjunto à terapia medicamentosa, senão eu não vou ter sucesso. Então, aqui eu estou dando o exemplo da doença de Crohn, mas isso que eu vou falar também vale para a colite ulcerativa. Mas cigarro, particularmente na doença de Crohn, se você fuma e recebeu o diagnóstico de doença de Crohn, faça o possível e o impossível para parar hoje. Cigarro é fator de risco para a doença de Crohn, vai piorar o risco de complicações, vai aumentar substancialmente o risco de evoluir com fístula, estenose, processo inflamatório persistente. Na colite ulcerativa, vai aumentar o risco de câncer de intestino também. Então, parar de fumar. Você pode estar com um tratamento top dos tops, último lançamento biológico, mas se você não parou de fumar, você não está tratando de forma adequada, você continua aumentando o risco. A dieta, como eu falei, um tratamento, a gente hoje, infelizmente, ainda tem poucos nutricionistas especialistas em doença inflamatória intestinal no Brasil. A gente ainda recebe paciente, precisa de uma nutricionista? Precisa. E às vezes ele volta com aquela dieta de exclusão que ele desnutre por causa da dieta e não por causa da doença. Então, a gente precisa de um cuidado direcionado. Isso é uma estratégia fundamental, especialmente se eu vou precisar de tratamento cirúrgico. Eu preciso de um paciente bem nutrido, senão, na hora que você retira o intestino não cola um no outro. E aí, aquela tão famigerada bolsinha que todos vocês têm medo, às vezes precisa utilizar para uma condição de desnutrição, para a gente evitar outras complicações. Então, a estratégia nutricional ela é importante. Suporte psicológico é outra coisa que a gente falha muito, por quê? Ou porque acha que não precisa, não preciso, não, ou porque não tem acesso. Eu não consigo pelo SUS, meu plano de saúde não cobre, ou eu não tenho dinheiro para ir, ou eu não encontro um profissional capacitado, que não entenda as nuances dessa doença. E aí, se eu vou avançando em todos esses cuidados, eu tenho uma chance muito maior de um melhor controle e de alcançar aquele último alvo,
que é um alvo de longo prazo, mas que talvez seja o mais importante, que é resgatar a qualidade de vida. Se eu não perpassar todos esses passos, eu não consigo chegar nesse alvo principal, dessa minha meta de longo prazo, que é restaurar a minha qualidade de vida. Então, as opções de tratamento medicamentoso, eu tenho 2 vias, que eu não vou entrar aqui em grande detalhe, que vai ter uma aula sobre isso, que a gente pode ir pelo SUS, ou se eu tenho plano de saúde, eu posso tentar o meu tratamento pelo plano de saúde. O plano de saúde, todos os 2 são vias obrigatórias. No Brasil, a gente não tem como não tratar doença inflamatória, existe opção, tanto pela via pública quanto pela via privada, com algumas nuances que vai ser falado aqui, mas que o médico também tem que saber qual é esse caminho, e vocês também têm que saber que vocês têm esse direito. Tá? E quais são as opções? O que eu tenho disponível pelo SUS, o que eu tenho disponível pela saúde suplementar, que é diferente. Independente dessa via, uma outra coisa que já caminhando para o final é entender que a gente precisa estar alinhado, médico e paciente. Infelizmente, a gente ainda vê uma disparidade de pensamento. O médico ele está muitas vezes focado, isso foi um estudo que é muito interessante, que ele comparou justamente, alinhou as expectativas do médico e as expectativas do paciente. Enquanto o paciente está ali pensando como primeira linha, eu quero resolução dos sintomas, eu quero parar de ter diarreia, eu quero parar de ter sangramento, ele está pensando, eu preciso dessa mucosa cicatrizada. O que eu vou fazer para cicatrizar essa mucosa? O paciente está pensando lá na frente na qualidade de vida, que ele quer voltar a trabalhar, ele quer ser mãe, quer seguir com carreira. Como é que estão esses exames? Como é que está o exame hoje? O exame não está legal? Quais são os exames próximos que eu vou fazer? Ele pensa no melhor controle possível, o paciente. E o médico, ele entende que, às vezes, pelo acesso que ele tem um acesso limitado, as opções são limitadas, às vezes ele quer aquela mesma coisa, mas ele sabe que ele não vai conseguir chegar ali com os recursos que ele tem. E o impacto na saúde mental, que é muito grande para quem é paciente, para quem vive com a doença, e que, infelizmente, muitos profissionais ainda subestimam a importância do impacto psicossocial da doença para a vida do paciente. Então, o processo aqui, para finalizar, o processo de decisão de tratamento, ele sempre que possível, ele deve ser compartilhado, médico e paciente. A gente vai garantir o acesso, quais são as vias, e vocês participam na decisão. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de agulha, eu não posso ver agulha. Então, se eu tiver que me picar, não dá, eu faço uma crise de pânico. Ah, não, eu sou comissário de bordo, eu trabalho viajando, eu não consigo de uma medicação que eu dependo de ir para um centro de infusão fazer, eu preciso levar a medicação comigo. Eu sou uma pessoa, eu quero engravidar, eu sou mulher, eu sou jovem, eu ainda não tenho filhos, eu tenho filhos, quero ter mais filhos. Eu tenho outras doenças, eu tenho plano de saúde, eu não tenho plano de saúde, eu dependo do SUS. Tudo isso faz parte dessas engenhocas girarem para a gente conseguir, então, alcançar o tratamento de forma adequada. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada.